Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo da nossa quarta-feira e hoje nós vamos falar sobre ansiedade. Nós dividiremos esse tema entre dois vídeos, que é o vídeo de hoje e o vídeo da semana que vem, tá certo? Antes de começarmos a falar sobre a ansiedade, vou deixar aqui os recadinhos de que toda quarta-feira nós teremos vídeos aqui no meu canal do IGTV e o mesmo vídeo estará no canal do YouTube. Então, se você quiser assistir, ele estará aqui disponível, tá certo? Então, mas toda quarta-feira de manhã liberarei um vídeo novo. Então, se você quiser que eu fale sobre alguma coisa, me mande uma mensagem ou por WhatsApp ou por direct aqui do Instagram, que eu vou deixar anotadinho para numa próxima gravação falar sobre o seu tema, tá certo? Então vamos lá, vamos começar falando sobre ansiedade. Antes de falar sobre ansiedade, eu quero fazer algumas diferenciações. Vamos supor que existe um grande grupo chamado transtornos de ansiedade, né? O transtorno de ansiedade, ele engloba vários tipos de ansiedade, desde uma ansiedade em relação a um determinado tema até crises de pânico, tá? E isso tá dentro desse grande grupo chamado transtorno de ansiedade. Para ficar de uma maneira bem didática nos nossos vídeos, nós vamos dividir em dois grupos: a ansiedade e as crises de pânico. Hoje nós vamos falar sobre o grupo ansiedade. E no vídeo da semana que vem, nós vamos falar especificamente sobre as crises de pânico, que também está dentro do escopo transtornos de ansiedade, tá certo? Mas hoje nós vamos focar aqui na ansiedade. Então vamos começar entendendo o que é a ansiedade, né? A ansiedade, ela está relacionada com a preocupação com o futuro, né? Então eu tô aqui e estou preocupada com o que eu vou fazer depois, com o que pode acontecer depois, né? E isso já vai me gerando algumas sensações, né? Uma delas é eu começar a ficar com um pensamento mais acelerado, perder a minha capacidade de concentração no que eu tô fazendo agora, ficar com uma memória mais curta, porque como eu não estou presente, eu não consigo captar o que está ao meu redor. Isso pode me gerar um pouquinho de angústia, me gerar uma aceleração. Em alguns casos, pode desencadear dores de barriga, sudorese e enfim. Então, eu vou dar duas situações aqui hipotéticas para a gente entender. Vamos supor que amanhã você tem uma prova e que nessa prova você não se sente tão bem, tão segura assim, e que hoje, né, um dia antes que antecede essa prova, você começa a ficar preocupado, já não dorme tão bem, começa a ter dor de barriga ao pensar na prova. Isso já é uma ansiedade. Pode ser que no dia, ali na hora da prova, você tenha falha da memória, você esqueça o que você estudou. Pode ser que na hora também te dê tremedeira, sudorese, te dê dor de barriga. Isso é ansiedade. Mas depois que você faz a prova, essa sensação passa, né? Isso é a ansiedade específica. O que eu quero dizer com específica? Eu tenho uma situação, aquela situação me gera ansiedade, mas depois que passa essa situação, esse estado ansioso, ele cessa, né? Tem também o tipo da ansiedade em que eu estou numa constante preocupação. Ou seja, não tem uma situação específica. Constantemente eu estou preocupada com o que pode acontecer e o que vai acontecer. Então, constantemente eu estou preocupada com a prova, eu estou preocupada com a apresentação de trabalho, eu estou preocupada com a conta que eu tenho que pagar amanhã, eu estou preocupada com o almoço que eu vou fazer para amanhã. Ou seja, tudo
tudo me gera uma ansiedade, porque eu estou sempre preocupada com o que vem lá na frente, com o que vem depois, com o que eu vou fazer depois. Isso a gente chamaria de ansiedade generalizada, ou seja, esse estado ansioso, ele se mantém por maior tempo e não tem a ver com nenhuma situação específica, né? Ele tem a ver com um estado. Tudo me preocupa, né? Pensando nisso, né? Eu venho aqui propor algumas hipóteses aí para vocês pensarem, né, sobre talvez o porquê, né? Talvez por que não? Talvez pensar em estratégias para lidar com essa ansiedade. O primeiro passo aí, que é importantíssimo, é que a gente precisa entender o porquê que essa ansiedade existe. Eu sempre costumo falar que a ansiedade está a serviço de algo. Ela está nos contando algo. Então, se a pessoa está num estado ansioso, numa preocupação excessiva com o futuro, é porque a gente está falando de alguma coisa ali que não está 100% e que está trazendo essa preocupação com o futuro. Pode ser uma insegurança, pode ser um medo, né? Pensando numa situação específica de ansiedade, pode ser que aquela pessoa não esteja tão segura com determinada matéria em relação à prova, ou pode ser algo um pouco maior, em que a pessoa se sente insegura por algum motivo em diversas situações, né? E tudo isso gera preocupação. A ansiedade é uma necessidade de controlar algo do futuro, né? De eu conseguir ter uma sensação de controle, porque senão eu me sinto insegura, eu me sinto com medo, eu sinto que as coisas vão fugir do meu controle, não vão dar certo, né? E aí é essencial descobrir o porquê as coisas te geram esses sentimentos e buscar estratégias para gerenciar essa ansiedade. E aí é que tá algumas dicas que eu vou passar nesse vídeo para você tentar fazer na sua casa, tá certo? A primeira dica que eu vou dar é: toda ansiedade tá te contando alguma coisa, como eu já disse. Então tente anotar todos os pensamentos, tudo que te vem à mente, tenta anotar. Sem filtro, anota. Quando você sentir que tudo aquilo se esgotou na sua mente, comece então a fazer uma outra anotação, mas escrevendo por que talvez você poderia confiar naquela situação. O que você poderia fazer agora que pudesse te trazer uma sensação de conforto, de segurança, pensando lá na frente, né? Porque a ansiedade é o medo do que vai acontecer lá na frente, mas na prática eu não estou fazendo nada, porque eu tô tão ali perdida nos meus pensamentos e que eu fico travada, eu não faço. Então vamos dar um espaço para esses pensamentos, para essas inseguranças que aparecem, anotando todas elas, até você sentir que esgotou, e depois você vai pensar em estratégias. Então, se eu tô insegura com a prova de amanhã, o que eu posso fazer hoje, agora, para eu me sentir segura? Agora eu não posso fazer nada, mas daqui 20 minutos eu vou para casa e eu vou ter um tempinho e eu posso relembrar um pouquinho daquela matéria e fazer isso pode me deixar um pouco mais tranquilo. E isso você vai anotando. Tente fazer isso para tudo. No caso da ansiedade generalizada, que não tem um objeto específico, ela é em relação a tudo, faça o mesmo. Esse vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas faça o mesmo. Anote todas as suas inseguranças, tudo aquilo que te gera angústia pensando lá na frente. E pense no que você pode fazer agora para te trazer um pouquinho da sensação de conforto, tá certo? Tente fazer esse exercício e me conte também depois por WhatsApp ou no direct como que tá indo essa dica de exercício. Outra dica é tentar meditar. Eu tenho aqui no meu canal do IGTV e o vídeo também está no YouTube, dicas de meditação, né? De como meditar, como começar a introduzir a meditação na sua rotina, enfim.
faço o convite para que você assista e tente colocar ele em prática. Porque o meditar é também um treino de viver agora, no aqui e agora, de vivenciar este momento atual. Então, faço o convite para que você assista esse vídeo, tá certo? E se ainda assim, com tudo isso, você sentir que não tá legal, recomendo a busca por terapia, porque a terapia pode te ajudar a entender o que está acontecendo, vai olhar mais especificamente para o seu caso, você vai conseguir buscar aí na sua história a origem dessa ansiedade, vai conseguir criar estratégias mais específicas para o seu caso, e enfim. E em alguns casos também pode ser necessário a utilização medicamentosa, mas aí é um outro processo, tá certo? Então, no vídeo de hoje, a gente falou um pouquinho sobre a ansiedade e no vídeo da semana que vem, nós vamos falar sobre crises de pânico, que é aquele segundo bloquinho que eu falei no início do nosso vídeo dos transtornos de ansiedade. Se você tiver qualquer dúvida e qualquer sugestão, me mande uma mensagem que eu vou ficar muito feliz em te ouvir, tá certo? Então, um grande beijo e uma excelente quarta-feira para todos vocês. Tchau, tchau!